está nos acompanhando, que nos acompanha. E eu quero dizer para você, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um podcast, Sharkcast, que é da nossa regional, a Regional Norte de Santa Catarina. E eu estou aqui com o pastor Pedro, pastor de Itajaí, da coordenação de Itajaí. E hoje, como todos os podcasts, nós trazemos um convidado, uma convidada. Quando é convidado, é o tubarão da vez. E quando é convidada, pastor, como faz? Tubaroa? É, tubaroa. Não tem tubaroa, né? Então é um tubarão, né? Um tubarão fêmea? Como funciona? Bom, se você sabe, você que está nos acompanhando, coloca aí na descrição como que nós chamaríamos, então, a nossa querida pastora Vitória, que me parece que o pastor Pedro conhece bem, não é? Eu vou apresentar aqui a convidada de hoje, a convidada que demora para acordar, convidada que vai aquecendo os motores, a convidada que é muito caprichosa. Não, acho que não é sobre isso, né? Mas hoje a gente tem o prazer, mais especialmente até vim de camisa hoje, passei um perfuminho diferenciado. Você não tá com a nossa camiseta, mas você vê um bonitão assim, né? Por conta da convidada, não é? Mas hoje nós estamos com ela, pastora Vitória, pastora de Itajaí, uma líder maravilhosa, que é inspiradora para muita gente. E hoje você vai aprender muito, vai sair daqui desse episódio inspirado. Seja muito bem-vinda, meu amor. Seja muito bem-vinda, pastora Vicky. Coraçõezinhos. Pra quem não sabe, né, ela é minha esposa. Por ocasião da vida, por bênção de Deus, é minha esposa. É isso aí, muito bom estar aqui com vocês hoje. É um privilégio ser entrevistada, a primeira mulher nesse Sharkcast aqui. Tá quebrando paradigmas. Quebrando paradigmas. Mas é maravilhoso estarmos aqui para comentar um pouco sobre a minha história. Eu acredito que seja sobre isso, não sobre eu acordar mais tarde, às vezes, ou aquela coisa, aquecer os motores. Mas é um privilégio estar aqui no Sharkcast para a gente falar um pouco mais sobre a nossa regional. E é isso aí, conta comigo. Muito bem. Falando nisso, então, você é da noite também? Eu não sou da noite. Você acelera na noite, assim, digamos assim? Não. Como... Não, eu acelero de manhã, eu gosto mais da manhã. Mas tem mais facilidade, então, acordar ou não? Eu acho que eu tenho facilidade em acordar. Tenho facilidade em acordar, sim. Eu prefiro mais, eu sou mais do dia. Mais do dia, de curtir o dia. Eu prefiro mais o sol do que a noite. Totalmente diferente, você também, né? A noite é o dia. Começa a aquecer lá por 9 da noite. Não. Eu sou sua esposa, eu posso falar aqui. Verdades serão ditas. Os noturnos e os diurnos, não é? Isso. Muito bem. Mas, entrando aqui no nosso momento aqui, né, nosso podcast tem essa ideia de estar compartilhando, né, a vida dos missionários. Nós chamamos todos, né, da nossa regional de missionários no entendimento de que no momento em que nós conhecemos ao Senhor Jesus, ouvimos o seu chamado, né, atendemos o seu chamado, independente da posição, da ordenação, do título, todos nós temos uma missão, né? E o que é legal é que por trás desse chamado, né, porque as pessoas veem muitas vezes vou dizer assim, a coisa pronta, né? E não imagina muitas vezes a história que tem por trás, o processo, não é? E nós chamamos dos improváveis, não é? E parece que o Senhor Jesus gosta de chamar os improváveis. E você era uma improvável, não é? Sim, eu acho que era mais do que improvável, né? Era impossível. E é muito interessante a gente falar sobre isso, porque eu realmente me vejo como uma improvável, e toda vez que a gente fala que Deus gosta dessas pessoas, é que Deus gosta de quem tira onda com quem é crente, né? Tira onda, não, crente, não gosto de crente. E eu era uma pessoa dessas, né? Não gostava, não vim de uma família evangélica, não vim de uma família cristã. Então fui a primeira a me converter e foi um milagre de Deus mesmo.
essa conversão, essa entrada na igreja tão intensa, né? Foram poucos anos e muita intensidade, né? Conta um pouquinho mais dessa conversão. Como que você conheceu a Cristo, a igreja? Foi por influência de amigos, né? Você morava em Balneário Camboriú? Conta um pouquinho mais para nós. Então, vou começar com... Eu morava em Balneário Camboriú, mas sou gaúcha. E a gauchita, né? Pra quem não sabe, o Bicho é o meu sogro também, né? Ele me chama de gaúcha da Lagoa da Conceição. Gaúcho, quando eu conheci gaúcho que não come churrasco, não tomava muito chimarrão, mas esse gaúcho tá falsificado. Essa gaúcha do Paraguai, né? Da Lagoa da Conceição, né? Chique Da Lagoa, demais, né? da Lagoa. Mas eu vim muito nova pra Santa Catarina mesmo. Eu vim com 9 anos, então eu não consegui pegar muito esse Da cultura. gauchesco. E tem né? muita gente, né, que vem muitos jovens que nasceram na tenra idade, digamos assim, vêm para Santa Catarina, porque os pais vêm por conta de trabalho, empreender, né? Tem muita gente assim. Sim. Então eu vim bem nova para Santa Catarina e eu morei durante 5 anos em Floripa e logo depois eu vim para Balneário. E a minha família sempre foi família tradicional, assim, né? Meu pai, minha mãe, eu tenho mais 2 irmãos. E ninguém nunca foi da igreja, a gente era católico não praticante, né? Meus pais vieram dessa raiz do catolicismo. E quando nós chegamos em Balneário Camboriú, a minha irmã já tinha ido morar fora do país, só veio eu e meu irmão, e aí eu vim para o ensino médio. E aí o ensino médio em Balneário Camboriú é uma loucura, né? Porque muitos adolescentes de vários lugares, de várias culturas. A gente tem muitas pessoas de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná. Então todo mundo se reunia ali na escola, né? Era um centro com várias denominações. Era uma energia só, né? Exatamente. Inclusive era energia? Energia. É o nome do colégio. Energia. Energia. Não, Explosão. é muito boa, né? Então, eu fui fazer o meu 2º e o meu 3º ano em Balneário Camboriú. E eu acho que essa é a época onde o adolescente mais se questiona, né? Da vida, tem as suas fases, né? Emocionais, crises existenciais. Então, eu fui pega ali no ensino médio e foi ali onde eu comecei a desenvolver algumas amizades que não é que não foram tão boas, mas que me levaram para um caminho que eu nunca tinha pensado em ir na minha vida, né? Você teve crise existencial desse período da adolescência, um sentimento de, sei lá, solidão, uma crise, assim, que até certo ponto é normal, né? Porque é um momento da vida de transformação, né? Você teve, foi muito profundo, pouco profundo? Eu acredito que a crise que eu tive maior, assim, foi quando a minha irmã, ela foi embora, né? Eu era muito próxima dela, ela tinha 16, eu tinha 14. E o período dos 14 anos, 14, 15 anos, é um período onde você tá saindo do pré-adolescente, entrando na adolescência. E quando ela foi, ela era a minha maior referência, né? Então, quando ela foi, eu tive essa crise. E aí, mudar de cidade também, eu não tinha amigos aqui, então rola essa crise, Pega, né? Rola essa crise de adolescente, o que eu vou fazer, quem eu sou, o que eu gosto de fazer. Então, assim, a minha irmã, ela foi uma das cruciais na minha jornada de ser cantora. Então ela me ajudou a descobrir o que eu gostava de fazer. Então ela ter ido, eu tive essa crise. É uma baita referência para você, né? 2 anos de diferença, mas que faz, na adolescência faz muita diferença, né? 2 anos, né? E aquela pressão social, né? E muda de cidade, fazer novos amigos. E ter que dar certo na vida. E a gente é tão novo para decidir o que vai ser o resto da vida. Então, até se você é adolescente, tá me escutando. O Gustavinho tá sendo muito impactado agora. Exatamente. Tá na crise dos 14 anos. Caiu no seu olho, Gustavinho.
Mas se você é adolescente e está escutando esse podcast, dê tempo ao tempo, né? Eclesiastes 3:3 fala que há tempo para todas as coisas, né? Então a gente precisa esperar em Deus mesmo, que é através dele que há a resposta. Mas eu não era convertida, lembrando que nessa época eu não tinha Deus, né? Então acho que essas crises ainda se intensificam muito mais, né? É interessante te ouvir citando um versículo e nossa, Eclesiastes 3:3 fala, né? E esse seu processo de conversão, você falou que você tirava onda de crente, não achava algo, sei lá, interessante, ou enfim, o que te fez vir para o meio dos crentes, o que te fez vir Qual para foi, Sara Balneário, qual foi a Meu isca, Deus do qual foi a como foi esse sua processo? primeira experiência, né, com o ambiente de crente, as pessoas, enfim? Bom, foi no ensino médio ainda, no terceiro ano. Terceiro ano, que foi em 2015, foi a época que eu mais me afundei, digamos assim, em droga, em experiências que o adolescente ele busca o eu em qualquer lugar, busca o eu na droga, busca respostas, né? E no meu terceiro ano foi onde eu comecei a ir pra balada, comecei a ir pra drogas mesmo, drogas sintéticas, drogas medicinais. Com 15 anos. Não, aí já Não, já tinha. tinha Não, um daí pouco mais, já tinha 17 anos, 17 anos. no terceiro ano. E eu tive um amigo muito próximo, um dos meus melhores amigos nessa época de ensino médio, se chamava Pedro também, e ele já vinha dessa base cristã, só que meio que não estava mais se encaixando na igreja dos pais, acabou se convertendo na Sara Balneário, bem no início da igreja. E ele começou a falar um pouco sobre isso, começou a me chamar. E aí então ele estava nesse meio. E aí um dia alguém não lembro ao certo assim, mas nessa época o povo da Sara Balneário não tinha arena ainda, né? E aí eles tinham os pós-células. E eu nunca tinha ouvido falar de célula na minha vida. E não gostava de crente, lembrando essa frase, né? Não gostava, achava que crente era tudo igual e que pastor não sei o quê, enfim. E vende espaço no céu, né? Aquela coisa, né? E aí eles fizeram uma festa chamada Mutades. Certo. Eu não sei se você lembra disso. Lembro Como muito. esquecer? Como esquecer dessa festa, não é? E eles fizeram um grupo e colocaram um monte de gente nesse grupo. E eu nem sabia que eles tinham meu celular, meu contato. Na época acho que era grupo de Facebook, né? A gente fez de WhatsApp também. Já tinha. Já tinha. O frente do seu tempo, né? E aí eu lembro que o Pedro me ligou. E me chamaram ali para aquela festa e tudo mais. Acabei que não fui naquela festa, porque eu tava em outra festa. Em outra festa, em outra vibe. Só que o meu contato ficou. E aí eu acho que teve aniversário de um dos membros da igreja. E aí o Pedro me ligou. E aí foi a primeira vez que eu escutei a voz do meu amado Pedro. Uma voz grossa. Uma voz como de muitas águas. Um som como de muitas águas. E aí, eu não sei se eu tô contando a história certa também, amor. É que eu vou pensando e vai tudo ao mesmo Vários tempo. flashes. Vários flashes. Mas esse período, né? Porque você chegou aí numa célula que eu não tava, você acabou até nem gostando tanto, e aí logo após foi esse aniversário Isso, que eu te liguei pensando assim, era aniversário de um amigo em comum, e pensei, vou trazer algumas pessoas que não são da igreja, até para ser um testemunho, era um aniversário surpresa, né? E para ser algo diferente, enfim, eu sabia dessa proximidade, falei, bom, eu já tenho contato por conta do grupo, não vou precisar pedir para ele, né? Me passa aí amigos teus. Então eu peguei ali uns 3, 4 contatos e liguei para esses contatos
E se eu não me engano, a Vic foi a única que atendeu. Aham. Então aí eu consegui esse... E ali, nesse aniversário, foi um contato com a Foi, igreja. foi. Uhum. Então foi uma estratégia também de... É, Foi o mas primeiro foi bem contato. lembrado. Eu me lembro que nessa época nós éramos um grupo pequeno, né? Não era um grupo grande de igreja, né? Era um grupo pequeno, pequeno assim. O núcleo do grupo acho que tinha 30 pessoas, né? Daí girava em torno convidados, pessoas que estavam frequentando conosco, né? E nós ainda não tínhamos uma igreja, um endereço estabelecido, nos reunimos no hotel. Por conta disso que nós não tínhamos o Arena, que não é o nosso grupo de jovens, né? O Arena Jovem é a nossa reunião de todo sábado, né? Bem conhecida, né? Você me fez lembrar que aí eu fui convidada para ir numa célula através desse meu amigo da escola, né? Fui na célula, eu fui inclusive na célula do Pedro e ele não tava nessa célula, acho que vocês tinham ido viajar, alguma coisa assim, ele não tava nessa célula. E aí eu já era toda doída com a igreja, mesmo sem ter experimentado a igreja, né? Já tinha os meus preconceitos. Interessante isso, né? Preconceitos nunca vividos e nem experimentados. E aí eu fui nessa célula e aí fui já com barreiras, né? Já fui com paredes criadas. E aí eu lembro que quando falou de parceiro de Deus, aí tá vendo, é tudo igual mesmo. Parceiro de Deus é a nossa oferta missionária, né? Você está nos acompanhando aí pela primeira vez, talvez não saiba, né? Nossa oferta missionária, que é uma bênção, inclusive se você não é parceiro de Deus. Inclusive, esse podcast, né, é patrocinado, né, pelo parceiro de Deus, né, que nos ajuda no trabalho missionário. Hoje eu sou a maior apoiadora do parceiro de Deus, naquela época parceiro de Deus, tá aí, é a mesma coisa. E eu estava lembrando um pouquinho dessa época também, eu acho que uma coisa legal é que, por nós não termos a questão da igreja, a referência do endereço, etc., a gente bolava todos os meios para poder evangelizar, né? Compartilhar. Então, festa de aniversário, nós usávamos as festas de aniversário para evangelizar. Né? O grupo tinha essa consciência, né? Muito legal. Tudo era um motivo de evangelismo. Inclusive, a festa Mutatis, ela foi uma simples festa de multiplicação de célula. Olha só. A primeira Mutatis era uma célula só de jovens. Aí a Ju foi multiplicar a célula dela e eu continuei com a minha célula. A gente falou, poxa, a gente não pode fazer de qualquer forma. E aí a gente usou da festa de multiplicação da célula para ser a coisa evangelística que causou um alvoroço, nome na lista, lotou, enfim, foi a festa mais legal. Eu estou trazendo esse detalhe porque parece uma igreja bem orgânica dessa maneira, não é? Muito. Eu acho que a forma é o id, né? Indo fazer discípulos, né? Mateus 28, 18 ali, na verdade, é um gerúndio, né? No original, né? Indo, quer dizer, você pode levar a palavra dentro do teu convívio. Né? Você não precisa ter que criar de fato, um cenário, uma circunstância. Né? Você pode viver o evangelho, né? E isso foi muito interessante no início. Normalmente o início de obra das igrejas são assim, não é? As coisas vão acontecendo, você vai vivendo, não tem muito planejamento. É muito genuíno, né? E vocês tinham uma palavra, né? Então acho que essa palavra junto com esse genuíno, meu Deus, e aí eu lembro que não tinha arena e o pós-célula era o arena, né? Eu ia mais no pós-célula do que na célula. E na verdade é um ótimo evangelismo, porque eu ia no pós-célula até um dia que eu comecei a ir na célula, né? Então, e aí eu fui, não sei se a gente vai continuar nessa questão, mas eu fui na célula no início do ano e aí só em agosto que eu fui na igreja. Então, eu fui na célula, não gostei, fui em outra, não gostei, fui no pós-célula, fiquei amiga do Pedro. E aí é muito interessante que o Pedro, ele tem algo,
uma essência que Deus deu para ele, que ele evangeliza sem estar evangelizando. E eu lembro que ele foi muito meu amigo, claro, com outros interesses, né? Foi uma amizade aí, eu gente. nego O que até que o vocês fim. acham, hein, gente? Tinha segundas não. intenções nessa amizade ou não? Vamos fazer aí a votação aí. Bolão aí. Quem acha que ele tinha segundas intenções? Mas ele começou a me evangelizar sendo o quê? Apenas um ouvido amigo. Então eu tava num ciclo muito escuro, podre, né? Essas amizades que não te acrescentam muito, só te levam para baixo, muita mentira, muita fofoca, algo que não tá crescendo, né? E aí o Pedro eu sentia que era um escape, porque ele tinha sempre uma conversa construtiva e que me botava para cima. Então, durante esse metade de um ano aí, a gente ficou muito amigo. E ele me evangelizava sem me convidar para a igreja. Ele não me convidava para a igreja. Acho que ele me convidou uma vez ou duas e olhe lá. Vamos na igreja, tem que ir na igreja, tem que ir na igreja. Né? Não, ele não foi assim, ele foi muito suave. Ele foi como um amigo. E então, um dia, quando eu estava precisando, aí eu fui para a igreja. Fui sozinha, inclusive. Olha aí. Sem convite. Sem convite. Ela foi sem convite, Foi. você acredita? É um negócio interessante porque se você convidou uma vez, duas, três, parece que às vezes a gente implora para as pessoas e pede um favor para elas. Cara, E pelo amor de muitos Deus, até vai na vão minha porque acham que célula. estão Devendo, né? devendo, né? Fazendo algo. Então, eu falei, cara, não, se a gente já apresentou aí, a igreja realmente é a fonte de alegria, fonte da alegria verdadeira, da paz, que falta no mundo, as pessoas não encontram isso. Vão pra balada pensando que vão ter alegria, mas é só você ver a saída da balada, ou só você ver o dia após a balada, pra você entender que isso é efêmero. Então, realmente, ali foi uma sacada. Eu falei, se a gente ficar indo por esse caminho, ela não vai desvalorizar. Ou se vai achar que é um favor para nós. Exato. Muito bem. Veja só, você hoje, já vou passar aqui um pouquinho já lá na frente, mas para te fazer uma pergunta, né? Hoje nós te apresentamos aqui, né? Pastora, né? Dessa igreja maravilhosa chamada Sara Itajaí, não é? E, enfim, você, assim, ama a Deus, ama a igreja, você acabou de falar, né? Eu sou aqui, né? Agora eu cheguei, né? Primeira vez que eu vi o Parceiro de Deus, que essa oferta espontânea, é uma oferta, né, que a pessoa é voluntária do Parceiro de Deus. Quando você ouviu a primeira vez, fala, crente é tudo igual, quer dinheiro, aquela coisa toda. E hoje você sabe para que é o propósito, né, divino, né? Que é levar a palavra de Deus para aqueles que ainda não conhecem. E tantas outras marcas que eu sei que você tem de talento, de criatividade, que você tem implementado na igreja e no seu ministério. Pergunta é, aptidões, talentos, dons. Quando você despertou para a missão? Porque nós temos aqui uma pessoa que nunca colocou pé numa igreja evangélica. O que nós chamamos, o que você chamou de preconceito, nós poderíamos chamar hoje de narrativas, né? Quantas narrativas se tem onde as pessoas não conhecem. Você falou algo interessante, não experimentou, mas é como se tivesse, né? Já tinha um preconceito, né? Então, quantas narrativas hoje se tem de igreja, etc, assim, enfim, não é? E com tudo isso, que momento você despertou para o evangelho? Porque você despertou para o evangelho. Hoje você é uma pastora. Uma jovem pastora. Uma jovem pastora. Então, eu fiz o meu revisão de vidas e eu fui muito... No primeiro dia eu estava ainda com essas barreiras, essas narrativas, né, Bispo, assim como você falou. Mas eu fui aberta. Eu sabia que algo iria mudar. Tanto que um dia antes da minha revisão de vidas estavam brincando, vai ser pastora, né? Tirando sarro disso. Seus amigos falavam isso? Sim. Estávamos num bar e eles falando, que retiro o quê? Que retiro o quê? E tal, e tirando sarro. E mal eles sabiam que eles estavam profetizando algo sobre a minha vida que se cumpriu. Nossa. Então, no Revisão de Vidas foi um despertar, porque como eu não conhecia nada,
eu experimentei o poder de Deus, eu tive experiências sobrenaturais com Deus no meu revisão de vidas, né? Eu fui com muitas dúvidas, inclusive foi o revisão de vidas que o bispo abriu para perguntas e eu... Acho que é o último. Opa! Foi o primeiro e o último e você não sabe o que eu ouvi disso. Porque eu bombardeei o bispo de pergunta, porque eu estava sedenta, algo dentro de mim tinha essa sede do sobrenatural, de Deus, né? Eu quero lembrar sobre os dois assuntos que foi bombardeado, Ai, né? meu Deus. Era sobre quebra de maldições, Sim. sobre maldições, e outro namoro cristão. Meu Deus. Será que ela já estava com segundas intenções também? Agora eu quero que você coloque aí no bolão. Ela já estava com segundas intenções? Ah, meu Deus. É podcast, vai lançar dia 12 de junho esse podcast aqui, né? Dia dos namorados. Dia dos namorados. Dias das segundas intenções. Namocast. Muito bem. Tem que fazer. Então, se Mas- despertou a partir do revisão, bom, só para lembrar, né? Nossa revisão de vida é uma imersão. Nós proporcionamos àqueles que estão chegando na igreja para ter justamente uma experiência com o Senhor Jesus. Sim. Eu acho que nada tira nossa experiência, não é? A conversão que nós chamamos, ela existe normalmente por duas circunstâncias, né? Ou uma, conhecendo a palavra de Deus, a Bíblia e a vontade de Deus escrita, isso nos torna consciente disso e pode ter uma conversão. E a segunda é não conhecer o que está escrito, mas ter uma experiência. Seria do místico, né? Você foi do místico para a palavra. doutrina, a palavra, digamos assim. E existe aquele que conhece a doutrina e depois tem a experiência. Então são as duas coisas que acontecem. No teu foi da experiência para a doutrina, da experiência para a palavra. E eu acredito que Deus sabe que essa geração ela precisa de experiências, né? Porque a experiência ela traz essa paixão e a palavra traz o amor, né? Traz a constância. Que a paixão ela é aquela coisa avassaladora, né? Eu fiquei apaixonada por Cristo, eu fiquei apaixonada por Deus, pelo que eu experimentei experiências sobrenaturais. Eu tive uma experiência assim de ir ao terceiro céu. Eu não sei se você lembra disso, bispo, mas Lembro. foi uma experiência assim sobrenatural. Nós vamos falar um pouco mais sobre essa experiência, né? Mas foi algo sobrenatural que Deus me proporcionou. Eu que tirava sarro, eu que não acreditava, e Deus pega essas pessoas e molda e faz algo novo, né? Então, e essa experiência também, ela só confirmou, assim, que eu nasci para isso. Então, foi no meu revisão de vidas, mas foi a minha constância depois de eu quero aprender, eu quero saber, eu quero ler, eu quero buscar, porque foi maravilhoso e até hoje é maravilhoso, né? Então, que experiência fantástica, né? Essa experiência gera um testemunho, né? É o seu Exatamente. testemunho, não é mais a narrativa, não é mais o que os amigos falavam, nem mais o que os seus pastores ou qualquer pessoa já do meio evangélico falava. É a verdade. sua experiência, né? Eu fico pensando, pastor, que isso tem, eu acho que está ali Atos 1:8, né? E recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Eu acho que receber o Espírito Santo, dunamis, né? Essa experiência mística, poderosa, transformadora, e que possivelmente você não saberia nem explicar naquele momento o que aconteceu, mas aconteceu, não é? É verdade, foi maravilhoso. E dessa experiência impulsionou então agora o seu ministério, a sua vida com Deus, né? Interessante. E hoje, então, já nos dias atuais, né? Vamos falar um pouquinho agora da sua vida atual, que é a vida de pastora. Vida pastoral. Vida pastoral, né? Vida pastoral.
Como que é, Vicky? Né? Hoje você é pastora, conta para nós aí o dia a dia. Hoje nós estamos pulando aí muita coisa, né? Porque Sim. veio o casamento com o Pedro, né? Namoro, noivado, casamento, que já é uma história à parte, não é? Já é uma Sim. Dia 12 de junho a experiência. gente conta essa história. Isso, Exatamente. maravilha, maravilha. É um grande prazer de ser pastor, né? Iniciar a obra, que é realmente poder vivenciar a experiência como de vocês, né? De vocês, né? Tão próximo, claro, né? Filho e nora, né? Filho e filha, né? Nossa querida Gauchita, né? Que chegou na família para, né? Para agregar aí, né? Impulsionar muita Amém, coisa, amém. né? Certo? Mas de ver tantos outros jovens Sim. que estão casando, né? Uhum. E ver assim que estão casando na missão, Glória a Deus. não é? Uma coisa interessante é que depois do casamento, óbvio, nós tivemos a nossa experiência em Brasília, o treinamento, e aos 22 anos de idade, a Vicky assumiu a igreja de Itajaí comigo. Ela tinha 22 quando Tem assumiu, duas né? situações aí, então. Acho que a primeira é, casou, a mulher casa, a mulher quer ir para sua casa, a mulher quer sua cama, sua cozinha, sua sala. Casou com 17 dias, foi isso? Com quantos dias? 17 Com- dias de casado, a gente Isso. foi pra... 17 Isso. dias após o casamento, vocês foram para Brasília Isso. para um treinamento que durou quase 2 anos, né? Só interrompeu por conta da pandemia, não é? Uhum. Então nós temos esse detalhe. E o segundo, com 22 anos, você retorna de Brasília Exatamente. para assumir uma igreja que já era uma igreja consistente, não era uma igreja de discípulos, né? Que já tinha um tempo já de vivência, uma igreja Uhum. formada ali para pegar ali, não é aquela coisa começando do zero, né? Você já pegou a igreja já, né? Com Já 22 pegou o boi aninhos. pelo chifre Exatamente. aqui. E que Tomando hoje o boi. tá uma igreja maravilhosa, né? Glória a Dobrou Deus. de número, É verdade. abriu novas frentes. Vamos falar sobre isso. Vamos lá. Vamos. Diga aí, Isso. vida de pastora, como que é? Temos muita gente aí que está nos assistindo, né? Que são aí moças e irmãs, estão namorando, ou solteiras ainda, ou casadas. Vida de pastora, como é que concilia isso? Fala para nós, como é que é o teu dia a dia aí? Ai, é maravilhoso. Eu amo essa profissão. Nossa, mas é maravilhoso. Eu amo ser pastora. É um presente mesmo de Deus, né? Sermos pastores, cuidar de ovelhas, cuidar de pessoas. O meu dia a dia, eu ainda sou estudante, ainda faço faculdade, né? Mas Faculdade do quê? faço faculdade de música. De música, né? Comecei antes da gente casar e agora teve esses 2 anos de pandemia que parei, mas agora eu ainda tô fazendo e vou me formar em nome de Jesus. Mas essa vida pastoral é maravilhosa. Bem lembrado, né? Eu assumi a igreja, eu tinha 22 anos. Eu casei com 21, logo que eu fiz 21, fomos para Brasília. Tivemos essa experiência poderosa em Brasília, eu amei. Foi aonde eu conheci a grandiosidade da Sara Nossa Terra, ter estado perto dos bispos, do bispo Robson, da bispa Lúcia, do bispo Lucas e da bispa Pri. Foi uma experiência sobrenatural para mim, foi muito intensa. A mulher que é casa e tudo mais, mas tão jovem, tão nova, também foi assim. Mochila nas foi. costas e vamos, E vai, né? e vamos. E botei, e vesti a roupa, e vamos. Porque essa é a vida missionária mesmo, né? Não tem muito luxo a vida missionária, mas foi maravilhoso. Deus supre em todas as coisas. Então fomos supridos em Brasília, tanto como somos supridos aqui em Itajaí. Então logo a gente voltou na pandemia, veio pra cá, assumiu a Sara Itajaí e foi um desafio muito grande. E eu quero dar um adendo aqui, porque quando nós casamos, o Pedro ele tinha um ministério muito grande já. Porque ele abriu a Sara Balneário. Já tinha um ministério formatado, ele já sabia qual era o Vida futuro pastoral. dele, né? Exatamente. Tanto que uma vez agora eu vou falar como o meu sogro, né? Meu sogro sentou comigo e falou: olha, Vitória, querida, o Pedro ele foi chamado para ser pastor. E você entende essa vida pastoral, ele tem esse chamado.
Você reconhece isso? Você quer isso para sua vida? Tem certeza? Tem certeza? E eu lembro que eu acho que eu respondi sim, né, Wilson? Estamos aqui hoje, né? Eu falei assim, você tá sabendo, você tá amarrando aí o seu, o seu burrico? Exatamente. Depois não vem falar que eu não avisei. Depois não tem volta. Depois não tem volta, não tem devolução. Não tem devolução. E casamos e assumimos a igreja muito nova. Eu tive uma crise também, várias fases da vida a gente vai tendo crise, né? Tive uma crise ministerial por conta disso, que a gente não sabia que ia para Brasília ainda. E eu me comparava muito com o ministério do Pedro. Então eu, como mulher, ainda me comparava com as células que ele tinha, a equipe que ele tinha. E eu, meu Deus, mas eu só tenho uma célula, eu acabei de começar, eu não tenho tanta sabedoria quanto ele tem. Então, quando a gente foi para Brasília, eu entendi que foi de Deus também. Vocês vão começar juntos, do zero. Aqui não tem Pedro líder de equipe, não tem diácono Pedro, é o Pedro e Zerou o Antônio. velocímetro para começar o ministério, não é? Exatamente, Isso foi foi ali. excepcional, né? Foi Excepcional. essencial. E em Brasília, a Vicky, de fato, desenvolveu a sua identidade ministerial. É, Né? Então, ele foi interessante. E realmente Deus a usou de forma tremenda até para impactar a igreja de Glória a Brasília, Deus. né? A Ceilândia, a sede, né? Então, com esse legado de voluntários e tudo mais. Também. Fantástico isso. E isso é uma coisa interessante no casamento. Queria dar aqui, abrir um pequeno parêntese, né? O casamento é um lugar maravilhoso para crescer juntos, né? E desenvolver juntos. O casamento não é um fim, o casamento é um meio para servir ao Senhor, né? E uma das coisas que pode prejudicar o casamento é a comparação. Mas a comparação é uma coisa difícil de você não fugir da comparação. É normal, a vida é feita de referências, não é? Então, imagina, Pedro, né? Hoje são pastores, mas o Pedro na época já, né, foi... já era pastor, né? Filho de pastor, né? Nós bispos, veio para cá Viveu. totalmente inserido, né, com o projeto Sara Balneário, né? A cara da Sara Balneário ali, músico, não é? Aí vem você com nenhuma experiência religiosa, digamos assim. Era Não, cristã, com como você está falando aqui, né? Não praticante, como muitos, eu também era, né, católico não praticante. Enfim, e aí você se insere numa família missionária, que você tem a sua cunhada missionária, Minha cunhada. a sua sogra missionária, né? Todo esse contexto, né? E como Deus vai fazendo as coisas, né? E aí você... Exatamente, bispo. então, é muito interessante isso, porque hoje, graças a Deus, uma grande bênção. Hoje você agregou para Sara Nossa Terra, para Sara Balneário, para Sara Itajaí, para as nossas Glória a vidas, não é? Agregou na vida do Pedro, né? Tremendamente. E como isso é maravilhoso. Mas também, para quem está nos ouvindo, não procure deixar isso leve. Né? Não entra na comparação, não entra naquela verdade, questão bispo. mulher tem que ser mais, menos, homem mais, menos, isso, não. O casamento é a formação da melhor equipe. Exatamente. É uma equipe, né? A esposa e a esposa, e vai agregar, sempre vai agregar, e aí vai ser uma explosão maravilhosa. E é De interessante que bênção. eu fui comparar papéis incomparáveis. Ele é homem, eu sou mulher, ele teve desde a infância o evangelho, eu não. Então, assim, comparar o incomparável, eu comparava. Olha, essa frase ficou boa, hein? Essa frase Exatamente. pode twittar essa frase. Então, Medite, né? Faça um tempo de meditação. Comparar o incomparável, que não tem como comparar, mas pode ser comparável. e a comparação, né? Exatamente. Então, quando a gente veio pra Itajaí, eu entendi. Não, agora vocês estão prontos para assumir esse ministério. Até porque o Pedro tinha iniciado a Sara Itajaí com o Rig, né? Inclusive, acho que com certeza vai ser um convidado aqui. Mas o Rig, ele começou a Sara Itajaí, só que quem ganhou o Rig foi o Pedro. Então, eu me senti assim, meu Deus, qual que é o meu espaço aqui? Onde eu entro, né? Onde eu entro? E eu entendi que Deus nos levou para Brasília para iniciarmos o nosso ministério missionário, pastoral, e quando viemos para Itajaí estávamos prontos para assumir essa igreja. Pronto a gente nunca tá, né?
mas mais maduros com certeza. Maduros com 22 anos. Você cria a sua identidade, né? A Exatamente. questão não é comparar, mas é você criar a sua identidade, Sim. né? Você criar a sua identidade, né? Sim. Muito bem. Ó, Então- eu quero aproveitar, Bispo. Nós, porque eu tenho certeza que tem muita gente se perguntando nesse exato momento. Tá, que lindo, que belo, conversão, experiência com Deus, vida de missionário, vida de pastor. Mas e o sorteio? Sorteio! Eu acho que tem gente falando agora, mas e o sorteio? Eu quero ganhar essa caneca e eles vão falar sobre isso. Linda, né? Maravilhosa. E a gente vai fazer algo diferente dessa vez. Né? Porque não tem como comparar o incomparável. Não tem como... Vamos, exatamente. Frase do Não podcast, Não tem do como. Shycast. Não tem como Não tem. comparar o incomparável. Então nós vamos fazer de forma diferente. Nós já fizemos, inclusive, o sorteio que a gente fez, sorteando a caneca, deu muitos comentários. Né? Foi Que bem, legal, que legal. bem legal Obrigado, em relação viu, a gente? isso. Nossa, que carinho. Agora nós vamos fazer algo diferente. Nós não vamos fazer um post promocional. Nós vamos fazer através desse vídeo. Você está vendo esse vídeo, está com esse link. Tem os comentários no YouTube. Nós vamos definir. E vamos sortear de novo uma caneca. Vai mais né, uma que caneca. foi um grande sucesso. Dessa vez, eu quero ganhar, viu? E esse boné aqui? Esse boné vai ser no próximo. Próximo, né? No próximo. Olha aí, olha que aí, que é olha. isso? Aí agora valorizou, né? Não, Valorizou. Valorizou Boné o de milhões. cap. Valorizou o cap agora. Então, se você deseja ganhar essa caneca, a gente vai colocar aqui para que você possa responder. Na verdade, nós queremos ouvir uma dica de você, uma dica sua para quem sofre com a comparação. Tá? Vamos aproveitar esse adendo, né? Que é realmente algo que consome muitas pessoas. A comparação, principalmente quando ela vem no sentido de competição. Competição, De machuca. ranking. É porque aquela pessoa tem mais do que eu, o ministério dela é melhor do que o meu, ele prega melhor do que eu. Então, qual é a dica que você dá para uma pessoa que sofre com a comparação? A melhor dica vai ganhar uma caneca. E se você tem 3, 4, 5 dicas, faz separadinho. Isso. Faz um comentário, uma dica. Outro comentário, outra dica. Que aí aumenta as suas chances de ganhar. Maravilha, boa ideia, boa ideia, boa ideia. Gostei. E é realmente um assunto que, quem sabe, a gente volta a falar sobre isso. É muito Nós importante. vamos falar sobre a questão de comparação. As pessoas comparam dons, comparam ministério, comparam tamanho de igreja, É verdade. influência de igreja, Uhum. comparam redes sociais, né? E a comparação, quando a comparação ela é saudável, ela é uma referência. Sim. Nós vivemos com verdade. referência e nos faz crescer. Quando ela não é saudável, ela nos paralisa. Eu acho que É o verdade. problema maior da comparação é te paralisar, E quando, te deixar inclusive, inseguro. E quando, inclusive, viemos para Itajaí, a nossa maior referência era Sara Balneário. Então, quando a gente chegou, eu já cheguei assim, meu Deus, 22 anos, vou assumir uma igreja. E aí, todo mundo falava, mas em Balneário era assim. Mas a bispa fazia assim, o bispo fazia assado. E aí teve um dia, e isso por conta da minha vivência em Brasília, que anteriormente eu ia falar, ai meu Deus, mas é verdade, eu não sou igual a bispa, ai meu Deus. Mas eu olhei pra eles e falei, gente, eu não sou a bispa, aqui não é a Sara Balneário, aqui não é Balneário. A gente tem o DNA de Balneário, mas aqui são pessoas diferentes, são culturas diferentes, totalmente diferente. Pessoas aqui em Itajaí nasceram em Itajaí, Balneário é povos de vários lugares. A igreja em Balneário é diferente da igreja de Itajaí. Então aquilo foi um start também para uma identidade como pastora e uma identidade Para a igreja. Para a igreja. Para a igreja. Então foi muito aquele discipulado, eu lembro que aquele discipulado, o pessoal ficou assim. Muito bom. E aí vai a dica, né? Lembra disso, né? A sua igreja, a sua célula, a missão que Deus te deu não tem que ser igual a ninguém. Você pode ter referências, mas você vai criar a sua identidade. E essa é a beleza de Cristo. Você tem a sua identidade local, né, o teu jeito de fazer, e no teu jeito de fazer, Deus vai te usar poderosamente. O evangelho será pregado e será anunciado. Então não se preocupa com isso. Né? Hoje nós estamos nesse mundo, né, muito né, de copia daqui, copia de lá, deixa eu ver como que era aqui. Não podemos ter N referências. Né? Mas lembre,
O mais importante é que você tenha a sua identidade ministerial, da tua célula, do teu grupo, da tua missão, da tua igreja. E para as mulheres também, né? Nós estamos, não sei os homens, né? Mas as mulheres, elas estão nesse mundo de comparação, de eu não tenho a boca disso, eu não tenho o nariz assim, eu não tenho sada. E vai entrando, são camadas e camadas e camadas de comparação. Desde você não se aceitar, a sua forma física, até o seu ministério, até na sua família, né? E toda vez que eu penso em comparação, olho para as minhas digitais e vejo que não é igual a de ninguém, né? Então Deus nos criou para sermos únicos. Uau. Eu talvez vou citar aqui algo que eu vi, não pesquisei a fundo, mas tem essas pessoas que fazem plásticas para ficar parecido, né, com um personagem, né? E são inúmeras plásticas e um artigo que eu vi, a pessoa se perdeu na identidade, ela não sabe quem ela é. Sim. Meu Deus. Eu lembrei disso porque você falou camadas e camadas. Mas assim, foram centenas de plásticas. Centenas. Micro mudanças para ficar parecido com um determinado personagem que, né? E aí a pessoa falou, quem você é? Eu não sei quem eu sou. Muito forte. É muito forte isso. Então, essa comparação e ficar tentando ser como outro, né? Vai realmente roubando a sua identidade, E né? nós só achamos a nossa identidade em Cristo, né? Até uma pregação que houve uma revelação ali que a nossa identidade nós só achamos aos pés de Cristo mesmo, né? Porque em Apocalipse 2, se eu não me engano, fala que os pés de Jesus são como latão reluzente. E o latão reluzente era usado como espelho numa época. Uau. Muito Então, bom. só ali a gente encontra a nossa verdadeira identidade. Não é em plástica, não é em outras pessoas, mas é somente em Cristo. É verdade, né? A palavra de Deus diz que quando Cristo for revelado, nós nos revelaremos, né? Uau. Vamos saber quem nós somos na revelação de Cristo, né? E é interessante quando Pedro, né, tem a revelação de Cristo, né? Tu és o Filho de Deus, né? Quando ele diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus, prontamente Jesus diz, tu és Pedro, né? Ou seja, quando você conhece a Cristo, você também sabe quem você é. Muito Meu forte Deus, isso, muito né? forte. Muito bem, Pastora Vitória agora, né? Contando, né? Nós vamos falar de algo, né? Esse podcast, né? Da nossa regional Sharkcast, a regional que pela graça de Deus estamos expandindo, né? Ainda tem muito para fazer. É verdade. Foi feita muita coisa pela graça de Deus, mas tem muito para fazer. E nós vamos falar um pouquinho sobre o Missão Entre Amigos. Né? O Missão Entre Amigos. Porque vocês, agora eu vou falar vocês, né? Sim. Ele é o host, mas agora eu vou apontar para vocês, como pastores missionários aqui, nessa região muito maravilhosa, que é de Itajaí e as cidades ao redor, não é? Pissarras, Navegantes, enfim, não é? Barra Velha e tantas outras cidades aqui. Hoje, o Missão Entre Amigos é a nossa oferta missionária, é o parceiro de Deus, Missão Entre Amigos. Né? Ele é o parceiro de Deus, que é a oferta missionária da Sara na Nossa Terra, Missão Entre Amigos, porque os amigos, mesmo que não sejam da igreja, eles sabem, podem conhecer a missão. Hoje a missão, ela resgata jovens, são centenas, milhares hoje de jovens resgatados, trabalha na restauração de casamentos, fortalecimento no vínculo matrimonial, né, com família de sucesso. Nós temos hoje um departamento exclusivo para crianças, para ensino de crianças, que é o nosso Ministério Infantil, que tem toda uma programação para ensino, para fortalecimento da autoestima, de conhecer a Cristo, de crescer com temor de Deus, né, no sentido de uma vida saudável, né, espiritual e familiar. E temos, enfim, Instituto Social, tantas outras coisas, e que são sustentados, né, tem o suporte do parceiro de Deus, Missão Entre Amigos. Fala um pouco para nós aí das igrejas que estão abrindo, né, dessa experiência e de como que as coisas estão. Estão uma bênção, né? Quais são as igrejas que abriram a partir de Itajaí? As igrejas que abriram a partir de Itajaí, inclusive foi esse ano, as multiplicações dessas igrejas. A primeira igreja que a gente abriu, inclusive através do Missão Entre Amigos,
Se você é amigo da missão ou quer fazer parte, né? Comente aí no vídeo, que é uma bênção mesmo. Nós abrimos primeiramente Navegantes. Há 3 meses atrás abrimos Navegantes, em setembro de 2022. Abrimos essa igreja maravilhosa, ela é uma graça, líderes apaixonados lá. Nós tivemos o nosso primeiro revisão das cidades, inclusive. Navegantes levou 13 pessoas, se eu não me engano, 13 ou 12 pessoas. E ontem, inclusive, teve o batismo. Ah, que benção. Meu que Deus, a igreja benção. está Primeiro dançando. batismo da igreja lá. Primeiro batismo da igreja. Maravilhoso, maravilhoso. Foi uma emoção que só. Foi. Maravilhoso. E teve líder que se batizou também. Acabou caindo na Caiu piscina. Sei Grande abraço aí, Davi. Tamo junto. Então, foi muito poderoso. Depois nós abrimos Pissarras, uma cidade com apenas 20 mil habitantes. Tivemos aqui, né, o missionário Sim, de o Tubarão, Pissarras, Sefer. Tubarão Sefer, Sefer. muito bem. Sua esposa Lari Um abraço. estão abrindo aquela igreja, já é uma Lindo. graça. Estamos fazendo reformas lá através da Missão Entre Amigos. Já temos a membresia da igreja, né? Já está entre 40 pessoas. Olha, Então eu tenho certeza que vai ser um piscar de olhos, né? Já vamos estar com 100 membros, Em nome 200 de membros. Jesus. E agora nós abrimos a Cidade Nova também, que é um bairro aqui de Itajaí. É um bairro que é um pouco mais humilde, e com o Dylan e com a Isa, são fantásticos também, apaixonados por Cidade Nova ali pelo bairro. que casaram E recentemente. casaram há uns 2 meses. Tive a se eu não me honra engano. de celebrar, de estar no casamento, né, de estar ali, que grande bênção, né? E Deus está fazendo, né? Deus está abrindo, tem pessoas sedentas. No último domingo em Navegantes, foi uma família que ninguém precisou chamar. Passou na igreja, na frente, estava fechado, viu o horário do culto, voltou. Então quer dizer que há pessoas clamando pelo Evangelho, né? Verdade. Então os campos estão brancos, prontos para a colheita. Nisso tudo, qual que você acha que é a importância de ter igreja nesses lugares? De ir até eles? A importância eu acho que é algo que está no coração de Deus, tem que estar no nosso também. Aonde tiver uma pessoa, onde tiver um pecador, uma igreja precisa estar ali. A salvação precisa encontrar essas pessoas. Então, a gente tem inúmeras cidades, inúmeros bairros, que uma célula, às vezes a gente olha, nossa, minha célula é tão pequena, mas é um ponto de pregação, é um ponto onde as trevas não habitam mais ali, mas a luz de Verdade. Cristo. Então, a essência da nossa igreja ser uma igreja com células é fantástica, né? Que temos um ponto de pregação, um ponto de salvação em cada local. Nós já estamos trazendo sal e luz para o mundo. Né? Amém. Quero aproveitar a sua fala e quero agradecer. Hoje nós estamos finalizando o 2022, não é? Com 293, vai se abrir mais, vão chegar a 300, porque a gente abre mais algumas agora, a partir desse último revisão de vida. Nós estamos chegando a 300 células na regional Shark Tank. Uau. Amém? E eu quero agradecer cada líder, cada hospedeiro que tem aberto a sua casa, o seu lar para receber uma célula. Agradecer, porque é como a pastora Vitória acabou de falar, né? É um lugar onde tem luz. É onde a luz chega, as trevas não podem ficar. Então, não importa o quão grande, o quão pequena ela está, se ela está iniciando, se ela já foi grande, não importa isso. Onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor Jesus, ali Ele está. E aonde Ele está, os milagres estão, a restauração está, a salvação está. Amém? Então, parabéns a você, líder, e parabéns à nossa regional Shark Tank, 300 células. Uau. Foi um sonho de muito tempo, né? Chegamos, 12 igrejas e 300 células. Para a glória de Deus. Deus é bom demais. Deus é bom demais. E também, né, agradece aí a quem é missão, né, quem é parceiro de Pois Deus, é, meu Deus e do nosso céu. amigo, né? É, E como que pode fazer? Você não para sabe contribuir, como você tá é junto. usado por Deus, através de uma contribuição, através da sua generosidade, né? Hoje, através das nossas células, nós temos o projeto Missão Entre Amigos. Você pode estar
entrando em contato com um dos nossos líderes, ou então aqui nessa chave Pix que a gente vai deixar na nossa descrição, que é a oferta missionária. Com essa oferta nós, inclusive, ajudamos a nossa igreja na Venezuela. Com essa oferta a gente ajuda a manter igrejas aqui na nossa região. Já são 12 igrejas, né? Então, Tijucas, Bombinhas, Itapema, aí citar todas, né? Difícil, né? De Tijucas a Pissadas, né? De Tijucas A Joinville, Jaraguá do Sul. Vamos lá, então. Deixa eu fazer verdade, esse exercício maravilhoso, né? Bombinhas, Tijucas, Itapema. Em Balneário temos Balneário e temos Nova Esperança. Blumenau, aí temos Itajaí, Navegantes, Pissarras, Cidade Nova, Joinville e Jaraguá do Sul. As duas. Glória a Deus. 12 tá tranquilo, chegar a 20, depois 30, Amém. 50, 100 igrejas. Exercícios de memória. Nos ajuda, né? Nos ajuda. Então, ó, lembrando você, se você quer ganhar essa caneca dessa regional missionária, regional que está para frente, regional que já abriu 12 igrejas, 300 células, regional dos voluntários, regional apaixonada pela missão. Coloca aí no seu comentário qual é a sua dica para lidar com a comparação, que nós vamos estar levantando a melhor dica e vamos estar sorteando essa caneca maravilhosa. Muito bem. Pastora Vitória, maravilhoso esse tempo, né? Esse Eu amei. Compartilhar, você amou, né? Eu amei. Aí tem segundas e terceiras intenções aí, não é? Mas para a gente finalizar, sua dica para quem está começando o ministério ou talvez para quem está frustrado no ministério, para quem está pensando em desistir, sua dica, tudo que você tem vivido, né? Obviamente tem muito mais para acontecer, mas do que você tem vivido, a sua dica para ser um Shark Tank. Muito bem, então vamos para a dica que vale milhão. Milhões, jogo do milhão aqui. Bom, a minha dica para quem está começando o ministério ou está com alguma frustração no ministério, está pensando em parar, a primeira dica é não pare. Não existe essa possibilidade de voltarmos atrás, de retroceder. Muito bom. Precisamos queimar as nossas carroças, né? E permanecer, porque é na permanência que Deus se encontra também, né? Deus ele dá experiências sobrenaturais para quem permanece, para quem luta, para quem batalha, né? A palavra de Deus fala, quem bate, quem busca, quem tá ali naquela porta, Deus vai abrir a porta e vai dar uma nova chave. Então, para quem está começando o ministério, primeira dica, não se compare. Segunda dica, não existe voltar atrás, não existe. Começou, agora colocou não é a sem mão no regras. arado, não olha para trás. Não olha para trás. Senão vira estátua de pedra, né? Tem que olhar para frente. Não desista. É o pior sentimento, né? De frustração, de desistência. E Deus vai te fortalecer, vai te incentivar, vai te renovar. Se apoia com um amigo, pega aqui, não tô conseguindo, fala com o seu líder, não guarda pra você, né? Então, acho que essas são dicas que eu usei no meu ministério e eu tô aqui até agora, tô pastora, vou pra frente, não vou largar, não vou desistir, mas é a primeira dica, não se compare. A segunda dica, não existe a possibilidade de você desistir. E a terceira dica, se apoie em um amigo da missão, né? Temos vários amigos da missão para te ajudar, líder de célula, bispo, pastor. O que não falta é rede de apoio. Então busque essas pessoas para te ajudar a se fortalecer. Uau. Muito bem. Muito bom. Não se compare, permaneça, não desista e esteja numa rede de apoio. Que nós chamamos de discipulado, né? Esteja realmente sendo apoiado, né? Por irmãos, por líderes, né? Muito bem. Pastora Vitória, muito obrigado por estar conosco no nosso Sharkcast, não é? Fica aqui o convite para estar próximas vezes, né? Muito bom. Ok, aqui o convite aberto, né? E eu estou aqui com o pastor Pedro, que é esposo da pastora Vitória, Graças a né? Deus. Pastores de Itajaí, dessa
coordenação maravilhosa, e agradecer você que está conosco, nos acompanhando, nos incentivando, fazendo o seu comentário, participando do sorteio, tá bom? E você que fez a sua oferta missionária, muito obrigado, que Deus te abençoe e te faça multiplicar inúmeras vezes. Amém. Amém. Não esquece de compartilhar esse vídeo, de colocar aí o botãozinho do like, do gostei, que isso ajuda também a que esse vídeo chegue para mais e mais pessoas. Se você ainda não é inscrito nesse canal, Sara Balneário Oficial, se inscreve para ficar sabendo em primeira mão das novidades, Fantástico. dos lançamentos. Inclusive você pode acompanhar cultos, pregações e também as próximas edições, próximos episódios do SharkCast. Ou se você perdeu algum episódio, vai ali, pesquisa dentro do canal, você vai encontrar episódios poderosíssimos, Bispo Tales, o Philip Seffer, o nosso episódio e muito mais está vindo por aí. Deus abençoe você grandemente. Tchau, tchau.